Fala, meu amigo empreendedor, futuro empreendedor. Você que acabou de se conectar, fica aqui com a gente até o final. Hoje a gente tem um tema muito interessante para tratar aqui hoje. Liberte-se dos vícios. Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Cleiton Carlos Ferreira e hoje eu vou falar de um tema muito interessante, que é esse tal de vícios. Já estamos agora no 4º episódio do nosso Chegou o Seu Tempo. É mesmo, chegou o seu tempo de ter uma mudança diferente dos seus paradigmas, dos seus hábitos, de você ressignificar os momentos da sua vida. Então, primeiramente, boa noite para quem está entrando. Hoje vamos tratar aqui uma chave muito importante, que muitas pessoas, ontem me tocou muito, aquele sistema, daquela chave que a gente tratou ontem, a chave da procrastinação. Mas uma coisa, tocou muito no meu coração, de uma pessoa que me procurou. Ela falou bem dessa forma assim, ó. Aí a gente vê que quanto a gente tem procrastinação. Só que na primeira semana a gente faz, só que depois a gente volta a procrastinar porque a gente tem alguns vícios. Quando ela falou aquela frase pra mim, me deu um putz aqui muito grande, me deu um boom, e é verdade. Quando a gente tem vícios, hoje eu tenho até uma palavra aqui muito interessante de uma pessoa que você já ouviu falar, que é o Sansão. A gente vai falar um pouco de Sansão hoje, que o Sansão teve vícios. Então, hoje, essa chave, vícios, vai vir quebrando tudo. E a gente vai ter até uma atividade que eu já deixei pronta. Os meus vícios, e eu quero que você faça também os vícios e faça aquele exercício que nem o colégio, de trocar o vício negativo por um vício positivo. Então, no final da live de hoje, eu vou deixar essa tarefa para você fazer. Eu vou mostrar a minha tarefa para você se basear e fazer os vícios que impedem hoje de você prosperar e subir de nível. Primeiramente, boa noite para quem está entrando novamente. Estamos agora no nosso 4º episódio, se eu não me engano. Se eu me lembro imediato, foi o vitimismo, foi a procrastinação, hábitos pobres e ricos. E hoje a gente vai tratar o vício. Então assim, ó, não sei se vocês sabem, o vício, ele é um roubador, ele é uma ladra da sua alma, das suas energias. E hoje tem muitas pessoas que têm muitos vícios. E esses vícios destroem lares, destroem famílias, destroem negócios, porque tem esses vícios. Você já parou para pensar hoje qual é o seu vício? Você já parou para pensar o que está impedindo de você ressignificar esse vício? Eu vou hoje tratar chaves aqui bem importantes. Mas antes de começar a tratar esses vícios, eu gostaria de você, que está aqui conosco, nos acompanhando esses 4 dias e ainda não tomou a decisão, entre no grupo. Hoje a gente vai soltar o nosso e-book totalmente grátis, como a gente prometeu. Nosso e-book vai ser solto até a meia-noite, já está pronto, o pessoal da produção só está configurando a página, mas vai soltar esse e-book totalmente grátis para você, tá? Mas vamos lá. Referente ao vício, eu me lembro não, né? Foi recente, né? Eu já passei por muitas circunstâncias de ter vícios. Eu era um cara baladeiro, eu era um cara que vivia bebendo, eu era um cara que vivia saindo escondido porque eu tinha relacionamentos quando eu era mais novo. Então, assim, eu tinha vícios até de adrenalina, de ter aquela situação de a pessoa não me pegar. E aquilo ali se tornou um vício constante. Isso acontece muito nos casamentos, tá? Muitos casamentos e namoros terminam por vícios. Vícios de pornografia, vícios de compulsão por compras, vícios por comida, uma série de vícios aí vício com refrigerante, vício com gula, uma série de vícios, vício com televisão, vício de fofoca, vício de redes sociais. Então assim, quando você tem essa questão de você esses exemplos que eu acabei de falar para você, você tem vícios, você precisa passar esses vícios e alterar esses vícios por vícios positivos, ressignificar esses vícios. Hoje, você sabia que a maioria das pessoas que estão em um determinado ciclo de amizade, elas adquirem vícios para ser tomado em conta por aquele grupo? Eu tinha uma situação lá no meu ensino fundamental. Eu tinha uns amiguinhos, né, uns amiguinhos mais companhias, que eu queria muito andar com eles. Eu achava eles muito descolados no colégio, eles eram os bambabazinho, eles eram onde as meninas tinham... eles eram os modinha do colégio e eles tinham o vício de fumar. E era uma coisa que eu nunca quis fumar. Eu sempre gostei muito dos dentes, eu valorizava meus dentes e era uma coisa que nunca me chamou a atenção. E uma vez o da Patotinha, né, que sempre tem o que é da Patotinha, que é o chefão, né, da Patotinha, ele dizia assim, Cleiton, se você quer andar com nós, você vai ter que fazer as coisas igual a nós. Se você quiser andar com nós, você vai ter que fumar. E eu pensei assim, não faz sentido isso. Eu queria andar com esses caras só porque eles fumam, eles são os bambazinhos do colégio. Eu não vou fumar, não gosto disso aí. E sempre prometi até pros meus pais que eu nunca ia botar um cigarro na boca e nunca ia fumar maconha nada.
Então ali, isso acontece muito na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que se sentem só. E o que acontece? Elas... Isso mesmo, Sueli. Era chefe da Patotinha, exatamente. Esse cara era o chefe da Patotinha. E aí ele falava exatamente isso. Ah, se tu queres andar com a gente, tu vai ter que fazer as coisas igual a gente. E essas pessoas tinham esses vícios. Mas isso acontece muito na fase adulta também. E a gente não percebe. Porque assim, quando a gente tem uma admiração por algumas pessoas, a gente vai tendo os vícios daquelas pessoas. Vou dar um exemplo hoje. Sueli, você é mãe, né? Hoje, a sua filha, ela é menor de idade, né? Só que hoje ela tem o seu elo de você ser a majoritária da casa, e tem uma série de coisas que ela se inspira em você. Eu vi várias situações de mulheres que eram mães, e as filhas ficarem a cópia da mãe. Por quê? Porque tinha a mãe como alfa. A mãe fumava, a mãe bebia, a mãe tinha aqueles vícios. E aí o que aconteceu? Os filhos foram para o mesmo lado. Porque as mães faziam. Eu me lembro até no tempo que eu tinha, uns 7, 8 anos mais ou menos, eu tinha aqueles ciclos de amizades com vizinhos e a gente acabava indo na casa dos vizinhos. E eu via que eu nunca fui a favor de cigarro, então é uma coisa que eu me lembro muito das pessoas que fumavam cigarro. Que antigamente tinha até propaganda na televisão de cigarro, né? Hoje não é permitido, mas antigamente tinha. E eu via os coleguinhas, os pais tudo fumando. O que aconteceu? Hoje, os filhos deles, tudo entraram nos mesmos vícios que eles. Por quê? Porque pegaram a modelagem de achar que era certo viver aquele momento daquele vício. Mas isso ocorre por muitas circunstâncias de vícios, quando as pessoas querem ter a autoavaliação da sociedade, a necessidade de aprovação naquele determinado ambiente. Por exemplo, botamos aí uma pessoa que acabou de ficar separada, que acabou de perder os seus laços de amizades e estava tudo reportando a energia toda para o seu marido, que na verdade por alguma circunstância aquele relacionamento acabou. Ela fica sem amizade e ela precisa ser relocada num ciclo de amizade e ela se sente muito sozinha. E o que acontece na maioria das vezes? Ela acaba, para ter a variação daquele ciclo de amizade, ela acaba indo em baladas, ela acaba indo em bebidas, ela acaba indo nos ciclos onde tem drogas. Por quê? Porque ela tem a necessidade de estar num ciclo novo sendo realocada, porque ela está perdida. E isso acontece muito com mulheres e com homens, porque eles não têm a sua identidade. Inclusive, hoje está aí o nosso mentor de inteligência emocional, Josinei. Muito boa noite aí, meu amigo. E, Josinei, temos algo aqui para você aqui no nosso produto digital aí para ajudar a galera aí nesse negócio de inteligência emocional. Mas hoje estamos aqui exatamente para tratar esses vícios. Os vícios que deixam a gente preso e não conseguimos prosperar. Eu lembro que eu falei para vocês de uma história que a gente estava falando do Sansão. O Sansão era Narciseu, né? Não é essa palavra, até perdi aqui, mas eu vou achar ela aqui. Narciseu, acho que é isso. O que acontece? Ele tinha as circunstâncias de não poder inserir álcool, não poder cortar o cabelo e não poder tocar em pessoas mortas. E assim, esse Sansão, ele deu trabalho, hein? Ele deu muito trabalho. Porque assim, ó, ele foi pelo Nazireu, isso mesmo. Muito obrigado. E Dalina, acho que tá certo, né? Porque senão depois tu vai reclamar do nome. Então, ele era Nazireu. E ele tinha essas circunstâncias de não poder passar e não ter esses vícios. O que ele fazia? Com um certo tempo, ele começava a passar pelos bares, cheirar os vinhos, ele começou a fazer tudo contra a vontade do Criador, porque ele tinha um chamado. Ele conheceu a Dalila, né? Acho que é Dalila. E ele passou por todas essas circunstâncias de fazer as coisas erradas naquele período, de estar indo contra e estar indo nos vícios que ele estava impedido de ter. E ele não achava que ia acontecer nada com ele. Então ali ele começou a ter o vício da carne. Ele passou por um local, matou um leão. Quando ele voltou, ele falou todo para Dalila que as forças dele estavam no cabelo, né? E quando ele voltou, depois que ele matou esse leão, ele encostou nesse leão que ele tinha matado, que era um pecado que ele tinha cometido, que ele não podia fazer. Então ele passou por várias circunstâncias ali naquele processo e começou a ter vícios. Uma série de vícios, começou a beber bebida alcoólica. Então ali ele foi perdendo várias forças com o decorrer do tempo. Porque assim, ó, tudo que acontece na nossa vida não acontece de imediato. Tudo é um processo. Ah, mas hoje eu estou bem comigo, hoje eu estou fazendo a coisa errada, ainda está dando certo. Mas vai chegar um momento, pelas circunstâncias, que vai dar errado. Pelo processo que você está fazendo errado. Entendeu? Isso acontece exatamente com os vícios. Os vícios das drogas, por exemplo, que muitas pessoas sofrem, não quer dizer que aquela pessoa vai ficar de imediato mal pelo uso de uma droga. Claro que tem algumas drogas sintéticas que automaticamente acaba tendo muito caro e
e você acaba indo por drogas mais fortes. Então assim, ó, ali o Sansão ele pagou o preço quando chegou o batalhão lá e ele achou que nada ia acontecer. Ele passou por aqueles vícios e ocorreu tudo que ocorreu com ele. Então assim, hoje a gente vive muito a questão dos processos e os vícios é uma circunstância que acabam muito com a gente. Teve umas circunstâncias de muitos conhecidos que eram viciados em sexo, viciado em pornografia, viciado em bebida alcoólica. E isso, um vício, ele não segue só um. Quando você tem um vício, ele vem carregando mais 2, 3 vícios junto. Isso é inevitável. Tá fazendo sentido para quem tá aí? Primeiramente, boa noite para quem tá entrando. Primeiramente, é uma honra estar entrando nos seus meios eletrônicos. Os vícios, eles vêm com uma camada de 2 ou 3 vícios a mais. Você pode perceber que quem tem, às vezes, problemas com bebida alcoólica, vai vir bebidas, logo em seguida vai vir para uma droga mais forte, e logo em sequência também vem um ato de sexualidade. E isso a gente vai tratar aqui hoje, essa questão dos vícios. Os vícios que ocorrem em determinadas situações que a gente tem que tratar de qualquer forma para não estar caindo em outras circunstâncias de outras chaves que a gente passou aqui ontem, que foi o caso da procrastinação, a questão do vitimismo, e hoje essa situação me tocou muito quando a pessoa falou para mim assim, ó, que a procrastinação a gente consegue tratar ela por uma semana, mas depois a gente consegue voltar essa situação por questão dos vícios, que ela começa a entrar pelas pessoas que ela convive. Porque ela tem a necessidade de andar com aquele bando. E quando você tem a necessidade de andar em bando com outras pessoas, você acaba pegando aqueles vícios sem perceber. Lembra que eu falei aqui que eu andava com pessoas que traíam suas esposas? O que aconteceu? Acabou, inevitavelmente, outros relacionamentos perto ali deles caindo em tentação também. O vício nada é mais que uma tentação. O vício é uma tentação. E a definição da tentação é exatamente isso. A prática de impulsos por coisas ilegais. Entendeu? Porque você sente sempre aquela vontade, aquela adrenalina de quebrar os paradigmas negativos que estão ali, que você está preso, que você tem a curiosidade. Isso é uma energia do mal. E essa energia do mal tem que ser tratada, meditando, procurando um pouco da palavra. Tá, mas tu está falando de religiosidade? Se você adaptar coisas novas em sua vida, meditar a palavra, fazer exercícios, você ler um livro, você pegar toda a sistemática, desligar um pouco da rede social, porque essa rede social é muito problemática. Então já agradeço a você que está aqui hoje acompanhando um conteúdo, e você que já está aqui conosco há 4 dias. Se você está aqui os 4 dias, já digo para você está querendo sair da média, mas para você sair da média, eu convido você a entrar nesse grupo aqui com a gente, andar com o nosso pessoal, com o nosso ecossistema, que com certeza você vai aprender a ser mais exponencial em vendas, vai poder ter um melhor, os paradigmas da sua mentalidade, vai com certeza aumentar o seu mindset aí. Então, gostaria de agradecer aí a Sueli, a Jéssica e Dalina, que estão aqui hoje com a gente, inclusive participando aí de todos os programas, com certeza. Hoje, muitas mulheres aqui, mas a gente vai falar coisas relacionadas principalmente de homens, mas coisas que com certeza vocês passaram com namorados, com cônjuges, ou vão se programar para não ter que passar isso novamente. Hoje vocês já perceberam que um dos fatos que na verdade ocorre nessa nova geração aí, que essa geração tá uma geração muito complicada e a maioria dos casamentos acabam exatamente por vícios. Tem uma média que na verdade no primeiro ano ali, quando a mulher acaba ficando grávida, nos próximos 15 meses, inclusive desde o período que ela descobre que está grávida, ali vem os maiores índices de traição e término de relacionamentos. Exatamente por causa de vícios. Vícios de sexualidade, vícios de bebidas, vícios de farra. Então assim, eu já vou dizer uma coisa pra vocês. Fiquem muito atentos aos Fs da vida. Folia, farra, festa, feriado, final de semana. Esses Fs da vida, que eles acabam exatamente com muitas vidas. Porque tem pessoas que não sabem destinar isso e acabam caindo em tentações de festas, bebidas alcoólicas, drogas. Então, assim, eu já fui dono de casa noturna. Eu me arrependo muito, só que foi algo que eu tive que passar, porque agora meu intuito agora é restaurar. Eu tenho um negócio no meu coração que eu vejo que aqueles lugares ali que eu fiz, eu posso ter acabado com muitas vidas. Inclusive, que eu quase acabei com a minha. Só que consegui reverter isso e hoje eu estou aqui exatamente para ajudar novas famílias. Isso toca muito no meu coração. Então, hoje,
os vícios que eu carrego, os vícios, inclusive, vícios que eu ressignifiquei, eu quero que vocês ressignificam os seus vícios também. Porque hoje, você às vezes está passando por algumas circunstâncias aí na sua casa, ou com algum familiar, que você pode mandar esse vídeo exatamente para alguma pessoa que está precisando, para ressignificar esses vícios. Então hoje é uma grande oportunidade de a gente dar um pontapé inicial. Uma segunda-feira, que as pessoas sempre pensam mudar a mentalidade na segunda-feira. Só que elas, às vezes, é o que eu falei ontem, elas procrastinam, deixam para terça, deixam para quarta. Mas se você hoje está aqui é porque você quer sair da média. Você pensou ontem algo, refletiu ontem do que a gente contou aqui para você, e hoje eu tenho certeza que no final a gente vai fazer uma nova mentalização, porque eu vi que tocou muito em muitas pessoas ontem que estavam aqui, recebemos várias mensagens de pessoas que tocou a palavra. E se toca a palavra, é porque Deus está usando essa pessoa, que sou eu, para ajudar você, a você mudar os paradigmas da sua vida. Então, primeiramente, fica aqui até o final. Se você já faz sentido o que eu estou falando aqui, já dá o foguinho aí. E também mande para 2, 3 pessoas que são do seu amor, do seu carisma, que você vê que quer que ela mude aquelas circunstâncias que ela tem que mudar. Porque assim, ó, como eu falei ontem aqui, você acorda primeiro, você salva a sua casa inteira. Porque você tem que deixar de ser orgulhoso. Se você não mandar para alguém, você vai estar sendo orgulhoso, você não vai estar se importando. Mas eu te garanto que hoje você que vai para festa, ou que iria para festa, né? Ou que ia para algum determinado lugar, você compartilhava flyers, você mandava convites, convidando outras pessoas para ir para um lugar onde acaba com muitas famílias. Entendeu? Então, se hoje faz significado para você essa palavra que eu estou te falando hoje, mande para alguma pessoa que você quer ajudar a tirar esses vícios. Tem pessoas que têm, não só homens como mulheres, têm problemas com sexo. Você sabia que o sexo é porque a pessoa tem problema com a identidade dela? Você sabia que o sexo, na verdade, queira ou não queira, é porque aquelas pessoas que têm muito vontade de estar se sustentando pela carne, é porque tem problema de energia baixa? Você já pensou isso? Porque assim, aquela pessoa, ela tem que sempre estar ali em movimento, tá com outra pessoa, ela tem que estar ali alimentando a carne, ela tem que estar em algum lugar festejando, porque ela tem uma necessidade de ser aprovada pela sociedade por coisas que ela viveu lá na sua infância, por algumas circunstâncias que ela viveu lá na sua casa, vendo a sua mãe ser traída. E aí ela julga o seu pai, mas automaticamente ela faz a mesma coisa porque ela não se sente com vontade de estar no lar. E aí o que acontece? Ela não tem o carinho do pai e da mãe. Por que acontece? O pai e a mãe vivem uma vida fantasiosa. Isso eu já vi em lugares onde pessoas têm dinheiro, tá? Milionários. Eles vivem situações de estar chegando em casa, indo para festa, sexta, sábado, domingo, para fugir de casa, porque sabe que lá ocorreu a traição, mas essas pessoas fazem a mesma coisa. Porque assim, já viu aquele ditado, a fruta nunca cai longe do pé? As mesmas coisas que eles falam dos pais, eles cometem por uma reportagem, eles reportam isso, entendeu? Pela questão da modelagem dos seus pais. Porque a maioria das pessoas, elas têm as circunstâncias de ver alguém como um pedestal, principalmente em casas onde a situação financeira é muito alta, entendeu? Tem um patamar de vida alto. O que acontece? Quando eles chegam numa determinada situação, eles querem fugir da rotina. E eles acabam, às vezes, o que acontece? Mulheres e homens, eles ficam ali presos para não se desfazer dos bens. E aí o que acontece? Ocorrem traições. E aí as crianças que estão naquele meio, ele vê as energias acontecerem. Teve uma circunstância de uma pessoa que me contou uma história uma vez, em relação a isso, que ela pegou o pai dela na cama com outra. E ela viveu aquela situação automaticamente de viver aquela situação de passar por mentirosa. Entendeu? E aí o que aconteceu nessa circunstância? Ela levou isso para a vida dela. E os relacionamentos dela não deram certo. Exatamente por essas circunstâncias. Porque ela não tratou isso, ela não conseguiu ressignificar isso. Exatamente por causa de identidade. E aí ela se afoga o quê? Numa depressão, numa ansiedade. Ela se afoga em várias circunstâncias que isso ocorre em diversas famílias. Então hoje um dos principais problemas da sociedade é exatamente que a gente vive numa sociedade com muito índice de depressão. Mas como tratar essa depressão? Vocês já perceberam que a maioria das pessoas que meditam a Bíblia, leem a Bíblia, fazem atividades físicas, vão para a igreja, vão para lugares, andam com pessoas sadias, não tem depressão? Olha, eu aposto o que vocês quiserem, que se a pessoa andar em comunhão fazendo isso e fazendo atividades físicas, a depressão dela some em menos de 2 a 3 meses. Eu tenho uma convicção disso. Bota a pessoa para tomar um banho natural, banho de água gelada de manhã, bota ela para fazer atividade, bota ela para meditar a Bíblia, não deixa ela ser viciada em redes sociais,
bota ela para estudar, bota ela para fazer mentorias, bota ela para cuidar do seu espírito e da sua mente. Não tem como dar errado. Eu digo para vocês, eu não conheço alguém que tenha depressão que faz isso que eu acabei de falar. Agora eu vou dizer para você, mas o que você está falando? Você não está falando de hábito, você está falando de vício. Exatamente. Porque se a pessoa tem vícios de bebida alcoólica, se a pessoa tem vícios de gula, se a pessoa tem vícios de refrigerante, vícios de redes sociais, vícios de estar sempre em lugares onde tem troca de muita energia, em casas noturnas e baladas, essa pessoa ela vai se tornar uma pessoa solitária, mesmo ela tendo um relacionamento. Eu estou falando para vocês porque eu já vivi isso. Eu vivi isso na pele. Isso é experiência. O que eu vivi são automaticamente coisas que eu estudei em mim mesmo nos últimos anos. E quando eu readaptei essas circunstâncias, minha vida teve uma exponencialidade muito alta mesmo. E por que você está falando tudo isso pra gente? Porque hoje, uma das principais situações é aqui, ó, a mente. Não é a genitália. Não sei se vocês sabem o que é a genitália, né? Mas se vocês for ver, a genitália exatamente é isso que eles acham que o problema está na genitália. Não, está no problema na mente. Porque quando você consegue atrair vícios positivos, você consegue ser mais exponencial. Então assim, ó, vamos lá. O que está faltando para você hoje? Hoje eu tenho um problema financeiro. Eu já digo para você, se você tem problema financeiro é porque você tem um vício. Porque a maioria das pessoas que tem problemas financeiros, elas têm vícios. Elas bebem, elas compram com excesso, elas estão sempre rodeadas de pessoas que não têm hábitos bons. Então isso tudo acontece. Vamos dar um exemplo. Eu não sei se eu posso falar tudo que vocês... Não sei se eu conto isso aqui, tá? É pesado, mas eu vou contar. Se vocês me dão o joia aí, eu conto. Se vocês aí que estão aí online, falar assim, você pode falar o que você pensa, já dá um joinha aí, que eu vou mais a fundo hoje. Esperando aí, porque hoje tem muitas mulheres aqui. Então, pra não cair bem, cair mal, né, desculpa, eu quero a confirmação de vocês que estão aí online. Posso ir a fundo? Olha, já ganhei um aval aqui. Quero um aval de outras pessoas aí. Se vocês concordarem, eu vou a fundo, entendeu? Porque foram circunstâncias que, na verdade, já apareceu e parentescos exatamente por essas circunstâncias. Manda caro, pode sim. Boa noite, meu amigo. Então, o que acontece? Um dos principais casos aí de vícios é a pornografia. Pornografia é um dos atos muito da carne. E hoje muitos casamentos... Por que tu fala tanto de casamento, Cleito? Porque hoje eu trabalho exatamente para restauração de casamentos. Então, assim, hoje um dos principais problemas que nós temos aqui hoje, no Brasil e no mundo, inclusive um dos problemas maiores nas redes sociais, de pesquisas, é exatamente a pornografia. Por quê? Mesmo pessoas que às vezes são casadas, entendeu? Que têm o prazer de ver duas pessoas numa televisão ou numa tela de celular se relacionando. Então, assim, isso ocorre por uma coisa mal resolvida no seu passado. Pelo um processo que viveu, pela alguma frustração na sua infância, que isso ocorreu. E às vezes, o que acontece? Elas não conseguem ressignificar isso e acabam levando esses problemas para sua família. Eu tive... todo mundo sabe aqui, né? Que eu sou filho de pais e mães separados, né? Não foi um vício do meu pai, eu acho que não, né? Pelo menos a minha mãe nunca me contou. Desculpa até rindo, né? Mas a gente ri de nervoso, como diz o outro. E exatamente isso ocorre lá nos períodos que ocorreram porque minha mãe teve autogoverno. Autogoverno de estar passando isso para frente. De não se sobretrair ali a situação de ela saber ressignificar as situações rápidas. Porque, na verdade, meu pai sabe dos erros dele, enfim, não estou aqui para contar a vida deles, mas cada um sabe o que fez, né? Então, assim, no momento que ele passou isso, ocorre que muitas crianças, eles levam isso para si, por causa desses vícios. E aí, o que aconteceu? Esse vício que o nosso amigo teve, que meu pai, né, teve, né? Porque meu pai era muito também de festas. E aí, o que aconteceu? Eu criticava muito meu pai. E eu tive o mesmo vício que meu pai. Vocês sabem informar por quê? Vocês sabem? Porque isso aí está totalmente ligado ao tônus vital. Não sei se alguém sabe aqui que é tônus vital, pela questão da neuroplasticidade, por circunstâncias que ainda ficam em nossos pensamentos quando a gente está criando a mentalidade lá no tempo, quando a mãe da gente e os pais têm um relacionamento, né? Então muitas coisas a gente pega ainda dos nossos pais por essas circunstâncias. Então assim, e quando essas pessoas têm o vício da sexualidade, o que acontece? É aquele roubo de energia. Por quê?
As pessoas que são viciadas em sexo têm energia baixa, como a gente já falou anteriormente. Esse tônus vital, ele leva à questão da energia. E a maioria das pessoas que tem essa sexualidade em excesso, elas têm esse vício, porque não conseguiram ressignificar esse vício desse relacionamento, entendeu? Vivendo o processo de identidade lá no passado, como a gente conversou, entendeu? Então, assim, a dúvida que alguém tem aí sobre depressão e ansiedade, que tem o vício, cara, a primeira coisa que você tem que fazer ali é saber meditar a Bíblia. Quando eu comecei a meditar a Bíblia, e eu comecei a ver algumas coisas relacionadas à carne, que a gente não pode tudo levar o seu benefício pela carne, você já começa a mudar a sua mentalidade e você começa a tratar esses vícios. Então assim, ó, eu vou dizendo para vocês que estão aí hoje, os vícios, não tem só esses vícios que estão seguindo aí, que a gente está falando hoje muito sobre sexualidade, essa tentação. Só que pra gente se tornar pessoas melhores, os vícios, a gente sempre tem que estar em constância para adaptar vícios positivos. Só que quando aqueles vícios positivos são tratados, vocês têm que fazer o quê? Criar novos vícios positivos. Vou dar um exemplo para você. Creio que aqui eu acho que muitos fazem atividades físicas. Quando você chegar num patamar de você cansar das atividades físicas, o que eu vou orientar você? A criar um novo vício, um esporte novo. Porque assim, ali o esporte, ele define caráter. E o caráter, com as pessoas que você anda, cada esporte tem um caráter diferente. Vocês já pensaram? O caráter são as regras que são expostas ali naquele esporte. Então assim, hoje eu tenho o quê? Essa semana, essa semana não, essas 2 próximas semanas, senão eu já vou estar procrastinando, né? Porque são tarefas. Eu tenho que, não sei se vocês me acompanham, eu tenho um projeto de fazer os treinos para eu chegar no peso que eu quero. Quando eu chegar no peso que eu quero, pela alimentação que eu remodelei, porque eu tinha um vício muito grande de lanche. Eu adoro um lanche. Eu amo lanche. Eu adorava o chocolate. Então, assim, quando eu readaptei esses vícios negativos por vícios positivos, eu troquei toda a minha camada de vícios que eu tinha. E como eu falei lá, e vou repetir. Inclusive, tem a Sueli está participando aí de um desafio. Ela pode também falar isso. Quando a gente tem a questão de fazer metas, os 14 dias, eles viram rotinas, depois eles viram hábitos. Então você consegue andar automaticamente porque você já criou em sua mente o desejo de você fazer isso. Só que quando você precisa tratar esses novos vícios positivos para estar cada dia subindo de nível, você vai precisar aprender coisas novas. E quando você aprende coisas novas, você vai trocando aqueles vícios. Vou dar um exemplo aí para quem gosta de refrigerante. Eu bebia muito refrigerante. Estou mediados 3 meses sem beber refrigerante. Quando a gente... mas eu amo refrigerante. Eu dou um exemplo para você. Você pode trocar ela por uma água com gás primeiro. Quando você trocar ela pela água, que não é o certo ainda, tá? Você vai trocar o hábito pela água com gás. Depois, o que você faz? Passou mais um tempo, você se adaptou àquilo, você troca por uma água com gengibre e com limão. E aquilo ali vai limpando o teu organismo. Quando você não vai ser mais refém do refrigerante. Porque assim, quando você come coisas que te dão o prazer para estar tomando refrigerante, aquilo ali já vai trabalhando na tua mente. A Suelen, não sei se a Suelen, ela inclusive ela é uma mentorada. Ela está fazendo um desafio do açúcar, para cortar o açúcar. E um dos principais problemas das pessoas hoje é o açúcar. O açúcar deixa o nosso corpo inchado. Eu não sei se muitas pessoas aí já me viram há 2 meses atrás como estava o meu rosto, as minhas fotos. Até convido vocês a ir lá no @empreendedor, ver a diferença de algumas fotos já agora. Quer dizer, eu acho que não bati nenhuma foto ainda minha atual. Mas você vê a diferença quando a gente se alimenta bem e cria novos hábitos, porque aqueles vícios que a gente deixa de ter. Então, diga aqui pra mim, você hoje que está aqui online, qual é o seu vício? Qual é o vício que você quer tratar aqui? Vamos interagir, não vai sair daqui. Você pode ficar tranquilo que depois esse vício aqui que você está falando aqui, ele não fica quando a gente compartilha a íntegra. E eu também não vou citar nomes, tá? Então assim, hoje você que está aqui online com a gente, você tem um vício, coloca aqui. Vamos ajudar você a tratar esse vício aqui hoje, ressignificando isso. Mas depois eu vou deixar uma atividade para você também. A minha atividade já está aqui, a gente vai fazer que nem colégio, lembra? Que a gente fazia um risco, ia cortando ali para ir linkando um vício no outro. A gente vai fazer essa atividade. Então você que está aí online com a gente, já pega um papel e uma caneta e faz uma coluna. Lista 7 vícios negativos e lista do outro lado vícios positivos. Que você vai tocar um vício por hoje. Hoje você vai tocar esse vício e com certeza, depois daqui 14 dias, você procure a nossa equipe, que eu tenho certeza que o resultado de você já vai ter um micro pequeno resultado. Eu tenho certeza e a convicção. Então eu estou assumindo um compromisso com você. Você também que quer entrar aqui no grupo, não esqueça de clicar aqui no link
entre no grupo, você tem uma grande oportunidade de entrar aí no nosso ecossistema. O nosso pessoal da produção hoje, ele não está tão ativo, mas ele está aqui pertinho hoje. A gente está aqui desenvolvendo o nosso produto, então eu vou ter um namorado aqui de 14 dias, dizer para vocês, tá? Tem um namorado aqui de 14 dias que eu vou passar dia e noite com ele, porque a gente tem que criar novos hábitos. E para criar novos hábitos, a pessoa tem que estar em energia com você. Então, assim, as pessoas que vocês andam hoje, eles prejudicam o seu crescimento. Você sabia? Faz sentido pro que eu tô falando aqui? Se faz sentido, já dá uma palminha. Dá uma palminha. Eu não tenho necessidade de aprovação, mas dá uma palminha. Olha, eu vou começar a tomar água, senão a Idaliana aí já tá, daqui a pouco tá brigando comigo. Olha, a Jennifer bateu uma palminha aí, ó. A água foi pro lugar errado. Só que assim, ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês lembram que a gente estava falando sobre tônus vital, né? Esse tônus vital, você tem que saber tratar, tá? Porque se você não souber tratar, você vai ser roubado por outras energias. E você precisa se adaptar a esses vícios positivos. Então assim, ó, vai chegar um dia, pessoal, que assim, ó, a sociedade tá tão virada para as trevas, que vai... Eu até hoje eu vi uma palavra de um culto aí muito interessante, que era... Eu não me lembro de onde que era a região. Que ele falou bem assim, ó, sobre os vícios. Hoje as pessoas estão tão fissuradas em vícios. Cara, eu não sei se eu posso contar isso, mas eu vou contar, não tem problema. Que as pessoas estão se envolvendo o tempo todo, né? Mudou essa circunstância agora, hoje não... Tá difícil de achar homens, né, mulheres? Vocês vão concordar comigo, né? E qualquer dia uma criança vai dizer bem assim, ó, olha lá, pai, vai lá um homem tá indo lá, porque tá tão difícil de realmente achar um homem que siga princípios. E que hoje, a mulherada, desculpa, tá até... Hoje já se envolve... Nada contra, tá deixando bem claro, porque cada um tem o que merece. Mulher com mulher, homem com homem. Então tá uma bagunça generalizada, porque cada um tem sua opinião, né? Eu vou deixar bem claro, porque na verdade eu vivo princípios de Deus, né? Então se hoje cada um faz o que faz, cada um faz o que quiser com o seu... Como é que fala mesmo? Ouriço, o que é mesmo? Como é que tu fala? Orifício. Espertoso, então cada um faz o que quiser, entendeu? Mas, hoje tá polêmico, né? Mas é porque tem gente que é viciada, né? Então a gente trata aqui os vícios de uma forma sadia. Olha, você não vai ficar bravo aí que se queira me processar aí, mas fica à vontade, né? Porque na verdade eu sigo um batalhão do reino, então não tô nem um pouco preocupado com essa energia negativa. Mas vamos lá. Quem aqui foi tocado com a palavra ontem? Dá um sinal aí, quem foi tocado? A gente vai fazer uma mentalização daqui a pouco aí, hein? Vamos fazer uma posição de governo aí, com certeza vamos quebrar com tudo aí nos próximos minutos aí, que hoje eu tenho que seguir os meus padrões aí também, dos meus vícios, que eu ainda não fui ainda no meu outro vício aí hoje. Mas vamos lá. O que hoje te trava? O que te trava hoje? Idaliana, o que te trava hoje? Jennifer, o que te trava hoje? O que trava vocês? Fala pra mim aí, o que trava vocês hoje? Que vícios que vocês têm hoje? Quero saber, eu quero entender. O que vocês acham hoje, os vícios que você tem? Vocês não precisam ficar preocupadas não, tá? Primeiramente, o que acontece aqui, na verdade não era pra nem falar o nome de vocês, né? Porque na real, daqui a pouco vai pro YouTube, né? Mas, se vocês falarem botar o vício de vocês ali, eu não vou falar de quem é esse vício, eu prometo. Mas, dizer pra vocês que, assim, ó, o vício, ele tem que ser tratado. O vício é uma chave muito poderosa. E quando você trata esse vício, você quebra uma necessidade de aprovação, você quebra uma autoimagem, você quebra um vitimismo, você quebra um imediatismo, você quebra um perfeccionismo. Então quando você trata esse vício de chegar e não ter uma alimentação sadia, por exemplo, de você ter problemas com sexualidade, problemas com autogoverno, problemas de você não saber o que é para sua vida, você fica no fogo cruzado. E aí você gera todo um problema de identidade. Eu passei esse problema de identidade por muitos anos. Só que eu tinha um autogoverno aqui dentro. Porque o homem, ele tem que ter o fogo do Deus vivo dentro dele. A fúria do Deus vivo. Só que ele tem que controlar isso. A mulher, ela é multiplicadora. Deus não deu a força do fogo, da fúria para a mulher, porque senão a mulher acabava com os homens de qualquer jeito, então. Vou ser bem sério para vocês. A mulher ia fazer um regaço, tá? Se dão isso para ela. Porque a mulher consegue controlar muitas coisas. A mulher consegue controlar muitos vícios também. Só que quando a mulher tem vícios, ela vem com muitos problemas. Elas não
sabem quem elas são. E quando a mulher sabe que ela é a multiplicadora, que ela é a semeadora, porque o homem foi para prover e proteger. Só que quando esse homem ele tem os vícios, ele não protege a mulher pega todas as dores e a frente da casa. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Esses babacas, esses moleques, estão virando umas menininhas. Desculpa falar. Ah, você que está aí online, que está escutando hoje, quem é você? Sou homem, meu amigo. Só em botar a cara aqui, eu sou homem. E se você tem algum problema, é porque você tem algum problema de autoavaliação que você tem que resolver. Você tem um problema de identidade. Eu já tive problema de identidade. Mas hoje eu estou aqui para servir. Para resolver o problema de um novo batalhão. Um batalhão que vai ter o autogoverno sobre as suas famílias. Então hoje eu estou aqui exatamente para isso. Para entregar um material para você. Entregar você não ter vícios. Você correr dos seus vícios. Você quando estiver numa patotinha, que você se sentir esquecido ou esquecida, porque você acha que tem que estar fazendo a mesma coisa que o amiguinho ou a amiguinha está fazendo, você vai ter problemas. Porque a gente quer sempre chamar a atenção de alguém. Você não precisa disso. Você já foi aprovado pelo Criador. O que você está esperando para decolar na sua vida? O que você está esperando para crescer na sua carreira profissional? O que está te faltando? Será que não tem nenhum vício aí dentro que está esbarrando esse seu crescimento? Lista esses 7 vícios aí que eu estou falando para você e acha a contraproposta para resolver esse vício. É a atividade que eu vou te dar hoje. Porque quando você resolver esse vício, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Tem coisas boas a seu favor. Porque o mesmo ciclo que você tem pessoas que não são boas, você tem ciclos que estão longe que são pessoas boas. E você quer se reaproximar dessas pessoas. Porque você tem vontade de ser feliz igual essas pessoas estão. E quando você tem Deus no coração, não tem voo maior. Não tem voo maior. Até o seu sono melhora. Você acorda com uma energia tão positiva. Você vai conseguir acordar cedo. Você vai fazer uma atividade física. Você vai ver a natureza de outra forma. E vai dizer assim, ó, poxa, Deus é maravilhoso, Ele deu tudo isso pra gente. Olha isso. Olha esse sol. Olha essa estrela. E aí começa a fazer significado na sua vida. E aí você quer montar uma família. Você quer ver pessoas no parque dando uma volta com um bichinho de estimação e uma família. E aí você começa a ver essas situações e aí você sente a vontade de ser igual aquelas pessoas. E aí você sempre tem que dizer assim, ó, eu não desejo menos que isso. Eu também sou filho, eu vou tomar posse disso também. Só que hoje as pessoas estão muito loucas. As pessoas estão sendo feitas para destruir umas às outras. E quando? Tudo por causa do vício. O vício do dinheiro, o vício do poder, o vício de se achar um melhor que o outro, um vício de não saber o que quer da vida. Entendeu? Então assim, ó, o que eu quero tocar no teu coração hoje, você que está nos assistindo, ressignifique os seus vícios e transforme esses vícios negativos em vícios positivos. Então assim, pare e pense, o que está faltando na minha vida hoje? Ah, mas eu trabalho CLT. Se você conseguir remodelar a receita que você tem hoje, que você ganha, e não ter vícios, porque aqueles vícios que vão te prejudicar, o que vai acontecer? Você vai ter os gastos em excesso. E quando você consegue tá tendo essa receita e não tá sendo compulsiva em coisas que não te agregam no seu dia a dia, você começa a estar criando um caixa. E esse caixa, você pode criar uma receita recorrente disso. Tem um mercado muito amplo para você. Você é especialista em alguma coisa, você só tem que se descobrir. E aí o que você consegue fazer uma receita recorrente disso? Mesmo você sendo uma CLT. Hoje, e a gente está aqui, exatamente aqui. Hoje, com certeza a gente vai dormir muito tarde aqui. Por quê? Porque a gente está fazendo um produto digital para você mudar essa mentalidade. E lembre-se, hoje tem pessoas esperando você. Estão fazendo erros na sua vida nesse exato momento, mas daqui a um tempo ele vai procurar você. Você que é especialista, você que hoje, você pode servir de padrão para outra pessoa que vai vir daqui a 2, 3 anos. Você já parou para pensar nisso? Que o bom é aquele que serve? Então hoje eu estou te chamando para entrar nesse grupo aqui
e aprender as táticas que a gente vai te ensinar. Não só de desbloqueio, mas também financeiro, não só de mentalidade, mas também de muitas coisas que vão agregar no seu dia a dia. Pare e pense. Deus tem uma promessa para você. E você está afim de pegar essa promessa? O que está faltando para você chegar na sexta-feira, em vez de ir para um bar ou ir para uma balada, você meditar um pouco, dar uma caminhada, olhar o mar, você que mora perto de mar, você que não mora perto de mar, que mora em campo, dá uma passada num campo, que com certeza tem um parque lindo te esperando, com muitas energias de crianças correndo nesse parque, animais correndo também nesse parque. E aí você vê que tudo isso foi feito para você. Que muitas coisas que ocorreram lá no seu passado você não vai levar para nada, você só vai levar para ressignificar coisas que você tem grandiosas lá no seu futuro. Porque tem coisas maravilhosas a seu respeito. Você vai ser muito feliz. E para você ser feliz, você tem que se redescobrir. Você tem que largar os vícios. O que está esperando para largar seu vício hoje? Qual é o vício que hoje você acha que te impede de prosperar? Então eu queria que você, hoje, saindo dessa live aqui, você olhasse o cenário da sua vida. E hoje, você que está aqui, que tem problemas de bebida alcoólica, problemas com drogas, problemas com festas, problemas com depressão, por tudo que esse contexto desses vícios te deram, faça uma atividade. Ressignifique. Porque não adianta estar lá em folia e quando chegar às 4, 5 horas da manhã, você está deitando numa cama sozinho. Ou depois de mesmo ter levado alguém para casa, você chegue e bate o horário, você fique sozinho em casa. É tão magnífico a gente chegar em casa num dia depois das 18 horas e de receber a pessoa que você ama. E dar um abraço e perguntar como foi o seu dia. É bacana pra caramba. E todo mundo quer isso. Só que hoje em dia, o orgulho, todo mundo diz que não. Que é bom o suficiente, sozinho. Que fala assim, ó, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de homem nenhum. Eu não preciso de mulher nenhuma. Sabe por que essas pessoas falam isso? Elas querem. Mas elas falam isso porque elas não acreditam nem nelas mesmas. E eu já escuto muito isso de muita feminista. Que agora tem esse termo feminista, né? Elas querem. Elas querem alguém. Só que elas não conseguem ter alguém porque elas mesmas têm esses vícios. E aí ela fala, não, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu sou bom o suficiente. Nenhum homem ou nenhuma mulher vai mandar em mim. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Ou, mulheres, é muito bom a gente compartilhar a nossa vida com alguém. E a gente seguir os princípios. Eu já fiz muita coisa de errado. Só que hoje eu tô aqui para restaurar novas famílias. Eu tô aqui porque eu sei que o meu lugar não é mais nesses lugares. E eu tô passando esses 14 dias com vocês, que a gente hoje está no quarto dia, Rodrigo? Quarto dia, falando de chaves que você precisa melhorar no seu dia a dia. Porque eu não quero que você seja só próspero no seu negócio. Eu quero que você seja rico em todas as áreas da sua vida. Porque se você juntar a questão do seu lar, da sua família e do seu negócio e andar tudo em santidade, não tem como dar errado a sua vida. Só que hoje os lugares onde você está, os lugares baixos, onde eu já frequentei, você já frequentou, te levam para lugares onde só tem o excesso da carne. E só levam para aquela situação da genitália que a gente falou ali, né? Lembra da genitália? Lembra do tônus vital? É só roubo de energia. Fala assim, ó, você que está aí hoje. Eu não vou deixar mais ninguém roubar minha energia. E agora, eu saindo daqui hoje, eu vou andar em lugares onde não tem vícios negativos.
eu vou ressignificar a minha vida. Isso é uma atividade para você. Lembra que eu falei para você? Eu vou compartilhar os vícios que eu tinha na minha vida. Então assim, ó, os vícios, pesado, hein? Você que tá aí, pesado. Eu listei o exercício de 7 vícios negativos. Então o que você vai fazer? Uma atividade para você. Lembra que eu falei? Você vai fazer 7 vícios negativos e você vai linkar 7 vícios positivos. E você vai transformar jogando uma seta, igual lá no colégio, bonitinho, que tu tinha que fazer um para ser o oposto do outro, lembra? Porque assim, ó, quando a gente faz as atividades, pessoal, e a gente está passando todo dia as atividades para você. Quem está acompanhando a gente nesses 4 dias, façam as atividades. Porque quando você faz as atividades, você concentra as atividades na sua mente. Tem uma caneta aí, Rodrigo? Vê se não tem uma caneta aí, por favor. Cara, tinha uma caneta aqui. Tinha uma caneta que eu tinha deixado aí em cima. Tá, vamos lá. Não, já tem aqui. Vamos lá. Não sei se alguém pegou o papel e a caneta, mas eu listei os meus 7. Os meus vícios, olha só, os vícios para quem está chegando, ó, a gente hoje, nosso tema é vícios negativos, liberte-se dos vícios. Então tudo que você faz de vícios negativos, você tem que readaptar, ressignificar com vícios positivos em sua vida. Então eu fiz esses meus vícios se transformarem em novos hábitos, novos vícios positivos. Então para você tratar, você que viveu de vícios, você precisa readaptar isso. Então o que eu tinha? Eu tinha vícios com refri e bebida alcoólica, isso é um só. Eu tinha o vício de ser baladeiro e ser festeiro. Eu tinha vícios de sexualidade, carne, né? Excesso. Eu sempre tinha, até para vocês entenderem, que sexo, na verdade, é troca de energia. E eu tinha a vontade de sempre estar com alguém. Entendeu? Porque eu tinha baixa energia, eu tinha necessidade de aprovação. Pela uma questão de alguma circunstância que eu vivi lá no meu passado, pela falta de paternidade. E quando a gente tem isso, a gente passa pra frente. Entendeu? Porque a gente precisa do amor. E aí, às vezes, o que a gente vai fazendo? A gente vai relocando para outras pessoas esse amor. E aí a gente tem a questão de ter a sexualidade. E lembra que eu falei lá? Quando tem a bebida alcoólica, a gente acaba passando por outros problemas. E quando você cai em tentação por algum momento da sua vida, de você tratou isso, só que ele tá lá escondidinho na sua mente. Quando você volta a fazer isso, você volta com os outros 2, 3 vícios junto novamente. Isso acontece. Por quê? Porque você saiu da sua rotina, a rotina que você tinha adaptado novamente. Mas se você chega lá e cai em excesso em bebida alcoólica, automaticamente a bebida alcoólica vai te levar aos 2, 3 vícios subsequentes. Isso é inevitável. Digo pra você, é inevitável. Então, a pessoa que tem um vício, ela gera 2, 3 vícios também posteriores. Então, outra coisa que eu tinha muito problema de querer comprar. Eu sempre fui compulsivo, assim, de querer comprar as coisas. Eu sempre fui uma pessoa que, desde novo, eu sempre ganhei bem. Eu ganhei não, porque quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Eu faço dinheiro, entendeu? Então, assim, ó, eu tinha a compulsividade de comprar, sempre de querer esbanjar. Isso em todos os lugares que eu ia. Então, eu tinha esse vício negativo. Uma coisa que eu era muito viciado também, em TV, filme, série, novela. Isso foi um vício que eu já peguei desde lá do tempo da minha mãe. Falo pra ela fica brava comigo. Mas eu falo pra ela até hoje. Hoje deixa que parar com esse teu vício aí. Falo pra ela. Outro vício que eu tinha muito, gula. Eu adorava comer coisas. Quem não gosta de comer coisa boa? Só que a compulsividade de comprar, ela te leva à compulsividade também da gula. Então quando você é compulsivo de comprar as coisas, essa compulsividade desse vício, ele te leva a um vício de bebida e também te leva a um vício de comida. E aí o que acontecia? Eu não cuidava do meu corpo. Exatamente, eu não cuidava do meu corpo. Ó, tá aí a mulher que me viciou em novela, minha mãe. E outra situação, uma coisa que hoje eu venho tratando mais, que hoje eu sou mais... isso é uma briga minha constante aqui com o Rodrigo, inclusive, o cara da minha produção. Eu sou viciado ainda, que a gente está tratando e ressignificando isso em redes sociais. Porque eu sou significado, porque agora eu faço material. Só que hoje eu preciso ser fornecedor e não consumidor. Hoje, claro, que eu participo de mentorias, eu sou mentor, mas também eu participo de outros mentores também me ajudam, entendeu? Para eu passar o material, porque eu tenho que estar sempre em estudo. Se eu estou passando esse material aqui para vocês hoje, é porque eu também já aprendi algumas circunstâncias da minha vida. Então, assim, ó, a rede social, ela é um vício.
Então você que pensa em ser mentor, em ajudar outras pessoas, lembre, você tem que ser fornecedor, não consumidor. E hoje muitos mentores têm esse vício de ser consumidores de conteúdo, consumidores de redes sociais. Então hoje você quer mudar essa mentalidade, pare de ficar vendo coisas que não vão te agregar. Pare de ficar vendo a vida do fulano, do ciclano. Ele não quer saber nada da sua vida, porque hoje as pessoas fazem coisa para aparecer. Então assim, esses vícios negativos têm que ser ressignificados por outro lado de vícios positivos. Você precisa linkar isso. Então assim, agora eu vou falar para vocês os vícios positivos que eu readaptei na minha vida. Dieta. Lembra que eu tinha lá o lado negativo com a gula? Então, hoje eu tenho a dieta. Então o que eu tenho que fazer? Ligar a dieta com a gula. Aqui, ó. Já foi um xizinho. Hoje, a gente tem outra situação que a gente tinha lá no passado. O vício em TV, filmes e novelas. O que a gente faz para readaptar TV, filmes e novelas? Estudar cursos e mentorias. Então isso te ajuda. Lembra que a gente falou lá que eu tinha o vício em refrigerante? O vício em refrigerante, ele pode ser trocado pelo vício de beber água. Então hoje você que tem dificuldade de largar o refrigerante, e eu digo uma coisa para você, tá? Beber água é interessante aí, os homens beber em torno de, você 20 quilos, cada 20 quilos beber 1,5 litro de água. Entendeu? E para mulheres, a média baixa para 1 litro. Então já vou aproveitar para beber uma água aqui que a minha garganta tá seca. Outro vício que eu tinha era de ser baladeiro de festas. O que eu ressignifiquei? Ir para o culto, ir para a igreja. Um vício outro que eu tinha era de ser compulsivo em comprar. O que eu fiz? Ressignifiquei com planejamento de gastos e com sonhos futuros. Porque quando você pensa que quer comprar alguma coisa ali que não precisa, você tem que lembrar, eu tenho aquela viagem que eu quero ir. Olha, eu tenho aquele sonho de adquirir aquele carro. Eu tenho aquele sonho de fazer aquele passeio. E aí você consegue ressignificar para uma coisa que vai te levar a um nível maior, a um projeto. Então assim, você hoje que é compulsivo em comprar, faça um planejamento mais seguido de um projeto, de um sonho. Então quando você faz isso, linka esse planejamento. Uma das coisas que você precisa trocar energia. Foi uma das coisas que eu troquei, tá? E vai casar, vai ficar muito lindo. Eu até pensei aqui agora e casou. Lembra que eu falei que questões do sexo é energia. E sexo solta o quê? Endorfinas, solta hormônios. Você precisa fazer o quê para se saciar da carne? Praticar esportes. Para quê? Para te liberar energias. E isso vai liberar hormônios de felicidade também, com esportes. Porque ali você vai estar soltando as energias para satisfazer a sua carne de uma forma, de um vício positivo. Então, o sexo eu troquei por prática de esportes. E o último, redes sociais. O que eu troquei pelas redes sociais? Ler livro. Então, a partir do momento que você vai ler um livro, deixe o celular bem longe de você. Então, essa atividade de você ler livro, mas eu não consigo ler. Comece a ler 3, 4 páginas, sabe assim, deixa o telefone mais longe possível que você puder. Porque assim, quando você não está com o telefone perto, você consegue fazer as atividades e as atividades ficam muito mais saciadas, entendeu? Então foi esses 7 vícios que eu fiz aqui, entendeu? Fiz aqui juntamente com você, aqui hoje, os vícios que eu readaptei. Então assim, convido você a fazer o seu. E depois, chame a nossa equipe, me chame, que com certeza, se você fizer essas atividades, você vai conseguir ser mais exponencial na sua vida pessoal, e eu tenho certeza, tem coisas grandiosas te esperando. Façam as atividades, porque assim, se você não fizer as atividades, não vai valer de nada. Isso tudo que a gente está conversando aqui, vai entrar aqui e vai sair aqui. Mas se você fizer as atividades, as coisas vão melhorar pro seu dia a dia. E assim, hoje você procura um homem, ou você procura uma mulher de valor. A partir do momento, vai ser difícil, entendeu? De você encontrar uma pessoa boa. Mas quando você se mudar automaticamente e tratar esses vícios, tudo é movido a energia. A partir do momento que você se adaptar a fazer outras atividades, fazer coisas positivas,
o que vai acontecer? Você vai atrair aquilo que você quer, porque você já teve a mudança em você. E a partir do momento que você tem a mudança em você, você começa a gerar atração por outras pessoas que você nunca imaginou que você ia atrair. Porque você cuidou dos vícios que você tinha e agora você se tornou uma nova pessoa. Tá fazendo sentido para você que tá aí hoje? Gostaram? Cara, como diz eu acho que é o Salomão que diz isso, né, Rodrigo? O melhor é o final, né? É o Salomão? Não sei. Eu acho que é o Salomão que fala isso. O melhor é sempre o final. Entendeu? Então assim, ó, a gente começa a nossa live com muito conteúdo, né? Quando chega, vocês já perceberam, eu vou baixando o meu tom de voz, a coisa vai fluindo mais, a coisa vai ficando mais calma, porque o que acontece? A gente vai pegando intimidade, entendeu? Então, exatamente isso que eu quero passar pra você em todas as lives. Então, todo mundo que tá me acompanhando, eu venho lá, falando um monte, né? Falando história, quando chega no final, eu vou reduzindo, vou aumentando a energia, e isso vai... Olha só meus olhos como estão. Porque eu adoro passar conteúdo. É um vício que eu ganhei, pessoal, e eu não sabia que esse vício era tão gostoso que eu tinha aqui em mim, de passar conteúdo. E quando a gente quer que outras pessoas aprendam, eu sei que eu vou aprender também mais. Porque se você está aprendendo, eu estou aprendendo mais ainda. Se você ficar rico, eu vou ficar rico também. Entendeu? E isso é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. É uma energia surreal quando você consegue trazer os vícios positivos. Quando você gosta de fazer algo, quer ajudar pessoas. Então tenha o mesmo vício. Queira ajudar pessoas. Porque quando você está ajudando pessoas, automaticamente a energia vai te levar a voos maiores. Porque o que vai acontecer? Deus vai te conectar em outras pessoas. Vai te conectar em outras pessoas porque Ele vai ver que você tem capacidade de ajudar outras pessoas. Então hoje a gente está aqui tratando dessa chave de vícios. Então assim, ó, estamos aqui finalizando mais um episódio dessa chave poderosa, mas eu gostaria de fazer aquela mentalização que com certeza vai ajudar muitas pessoas, que com certeza vai impactar você, e esse é o momento que o Criador me usa e vem o fogo do Espírito Santo em mim. E é isso que eu quero que você sinta também quando você desligar essa live. Sinta com esse fogo, dessa vibração. Porque assim, ó, nada é mais... O pessoal daqui da produção tá rindo, que eu não falei que eu tava com o fogo do Espírito Santo. E eu tô assim mesmo, eu sou usado. Se ele tá rindo, é porque a energia dele não tá igual a minha. Ele ficou bravo que eu falei isso. Mas assim, a energia contagia. E se ele não tá na mesma vibração, ele vai ficar. Porque ele vai passar uma semana aqui, em casa. E eu chamei ele aqui exatamente isso. Porque o cara que quer andar comigo, ele tem que estar na mesma vibração que eu. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido ele andar comigo. E ele sabe disso. Então se ele riu, que ele falou quando eu falei que eu tava com o fogo do Espírito Santo, eu tô mesmo. E eu vou subir muito mais. Porque Deus está preparando algo para mim muito maior. E eu tô aqui com você para preparar você também. O e-book tá pronto. E ó, ele acabou de me dar o recado. O e-book vai ser solto daqui a pouco. Tá? Então já daqui a pouco você ir lá na nossa página. Não esqueça, você que acompanhou a nossa live até o final, marque, escreva o que te tocou nessa live. O que te tocou. Porque assim, a gente tem que levar essa mensagem para mais pessoas. Porque tem pessoas em outros estados precisando de energia. Precisando dessa vibração nossa. E você que está aqui, que tirou 1 hora e 21 minutos, você não perdeu, você vai ganhar. Porque com certeza entrou alguma coisa na sua cabeça. Que amanhã, ou no decorrer da semana, você vai passar por um ciclo de amizade de seus. E eu tenho certeza disso. Então, clique aqui nesse link. Você que está vendo no YouTube, clique aqui e caia para dentro. Que com certeza a gente vai ser muito exponencial junto. Então vamos fazer aí posição de governo aí, quem está em casa. Quem estiver em casa, quiser fechar os olhos, apagarem a luz. Eu não vou fazer isso porque senão vai ficar muito escuro. Mas eu convido você a fazer isso. Ficar em posição de governo, feche a porta do seu quarto, apague a luz, que agora a gente vai fazer uma mentalização aí, que para ajudar você ainda mais na sua terça-feira e você hoje poder ainda ter uma noite bela de sono. Vamos lá? Feche os olhos. E agora você vai sentir que você vai estar deixando esses vícios para trás. O copo de bebida alcoólica que você pegava, você está trocando ele por uma bela água de coco, uma bela praia ou uma bela paisagem de campo. Aquele vício de sexualidade que você tinha para satisfazer a sua carne, você está trocando por uma bela corrida. Uma bela corrida onde o vento, de uma forma sutil, bate em seu rosto, os seus cabelos mexem, e você vê muitas pessoas passando por você
e você sabendo que você é uma pessoa iluminada, que você está fazendo bem para outras pessoas. Aquelas redes sociais que você ficava ali horas vendo para onde que você iria, para onde que o fulano de tal ia, você está tocando com uma bela leitura de um livro que impactou o seu dia e vai impactar ainda mais pessoas que você ama. Agora pense que toda aquela energia negativa pelo prato de comida que te deixava muito saciável, que acabava não deixando você conseguir dormir, você está trocando por um belo prato de coisas que vão agregar em seu corpo. E o seu sono vai melhorar, é inevitável, porque você está comendo melhor, você está cuidando do seu corpo, você está praticando esporte. E aquela situação daquelas compras em excesso que você fazia mesmo não tendo dinheiro, mesmo explodindo aquela questão do cartão de crédito, hoje você está fazendo um planejamento para uma viagem que você nunca imaginou que você pisaria naquela cidade. E você está trocando esse vício. Meu Deus, que grande dia. Um dia que o planejamento passou por todo em cima daqueles vícios que você tinha. E você fica irreconhecível. Que você fica pensando, não era eu aquele tempo. E agora tem coisas maravilhosas te esperando no dia 31/12 de 2024. Uma coisa que você vai sentir que você nem imaginava que iria acontecer em sua vida. Novas pessoas estão conectando na sua vida, pessoas que você não imaginava que ia acontecer, porque você trocou os vícios negativos por vícios positivos. Pensa agora o barulho do mar, o barulho do campo, o barulho dos passarinhos em sua janela, porque eles viram que você se tornou uma nova pessoa. E você está sendo tocado agora pelo Espírito Santo, que está levando uma energia muito alta, muito sadia, e está transformando você em uma nova mulher, se transformando você em um novo homem, e se você transformando em um novo esposo, uma nova namorada, uma nova pessoa do reino. E hoje você está começando a ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você passou. Só que hoje você tem baseamento para ajudar aquelas pessoas. Então hoje, eu só quero que você deixe a sabedoria entrar na sua mente. Deixe a sabedoria sentar na mesa com você. Que os vícios saiam da sua mesa. Que os vícios saiam do seu corpo. Que os vícios saiam da sua cama. E que os vícios nem passem perto da sua casa. Porque agora você acordou mais cedo e você começou a mudar toda a sua mentalidade. Porque você é uma pessoa extraordinária. E hoje, você está pronto. Pronto para acordar. Pronto para viver. E pronto para viver algo que está em sua mente e seu coração. Então já dá um berre bem alto em sua casa. E eu não quero mais vícios. Eu não quero mais essa vida. Porque hoje agora eu conheci o que realmente eu preciso. Então eu gostaria de agradecer você e eu te espero aqui amanhã para tratar mais uma chave. Agradeço por entrar nos seus meios eletrônicos, por entrar nessa segunda-feira, passar essa 1h30 com você. E amanhã a gente vai quebrar tudo. Porque eu conto com você para estar acendendo um novo batalhão, estar criando novos soldados, para não deixar essa sociedade morrer. Essa sociedade que está tão fria e vazia. Essa sociedade que chega às 7 da manhã, sai às 10 da noite, chega às 7 da manhã e tem um vazio da mesma forma na sua cama, na sua casa. Então, eu espero você para a gente estar levantando esse novo batalhão. Até mais, pessoal. Obrigado e que vocês tenham uma excepcional noite. Beijão.